Os mistérios da pesca submarina. Nascido para campeão. Pedro Carbonell, todo um prodígio de juventude e força e com uma personalidade realmente extrovertida e cativante, alcançou o topo da pesca submarina mundial depois de uma formidável trajetória onde conseguiu até hoje 3 títulos de campeão de Espanha, obtendo outros tantos subcampeonatos. Foi também campeão da Europa individual e 3 vezes por equipas. Se isto somarmos a vitória por equipas no Mundial do Peru, além do recente título conseguido em Gijón, que o estabelece como o atual melhor pescador submarino, a figura de Pedro Carbonell torna-se na de um grande campeão com um futuro muito promissor. Neste vídeo, submergimos na vida deste grande esportista, desde a sua infância até à atualidade, e percorremos a sua longa trajetória profissional. Descobriremos as lembranças das suas primeiras capturas, as suas técnicas de pesca preferidas e muitas outras curiosidades que o próprio nos contará em pequenas entrevistas. Mergulhemos, então, nesta apaixonante vida que, certamente, será um bom exemplo para os verdadeiros amantes deste desporto. Na localidade maiorquina de Palma, nasceu Pedro numa fria mas solarenga manhã de inverno, concretamente a 12 de janeiro de 1969. Nasceu no seio de uma família de classe trabalhadora e de longa tradição pesqueira. Todos os fãs de pesca reconhecerão o nome do seu pai, Sebastián Carbonell, e do seu tio, José Amengual. Não são necessários comentários a respeito de Pep Amengual, dado o seu incrível palmarés. O seu pai, Sebastián Carbonell, foi um magnífico pescador submarino que infelizmente teve de deixar este apaixonante desporto devido a um problema de saúde. Sebastián tem o recorde de maior peça capturada em campeonatos nacionais, com um lírio de 39 quilos. Foi subcampeão de Espanha em San Sebastián e 5 vezes subcampeão das Baleares, participando ainda em campeonatos de Espanha entre 1966 e 1981. Depois desta data, passou a ocupar o cargo de capitão da equipa espanhola durante 5 anos. Com melhor classificação em mundiais, ficou em 10º no Peru. Cabe dizer, em seu favor, que naquela época a competição era muito difícil, ficando muitas vezes na 2ª posição, pois contava com a concorrência direta de José Amengual. Mas agora é vez de falarmos do nosso protagonista, o qual vemos nestas imagens inéditas de quando tinha 12 anos. Pedro iniciou-se nesta apaixonante desporto na precocidade de 7 anos, quando lançou à água com o seu primeiro fato feito pelo pai com retalhos de neoprene. Com 8 anos, já manuseava armas e saía a pescar aos sábados com o seu pai. É durante esta época que o ensino de Sebastián Carbonell é mais firme. Pedro recorda com carinho as vezes que chegou a chorar dentro da máscara após as repreensões do seu pai por não atacar as pedras mais abaixo. Fruto deste ensino, com 9 ou 10 anos, começou a sair da água com 2 ou 3 sargos capturados e, com 11 anos, capturou o seu primeiro mero. Gradualmente, a figura de um campeão começava a moldar-se. A sua primeira pescaria importante ocorreu em Alcúdia, quando Pedro tinha 12 anos. Trocando o papel de barqueiro com o seu pai, localiza uma importante entrada de grandes douradas. Pedro acabou por passar 4 no seu cabo, enquanto Sebastián Carbonell capturou 17 douradas, com mais de 2,5 kg. Nestas imagens, Pedro tinha apenas 12 anos e já podemos observar as suas evoluções no fundo marinho. Com professores da envergadura de Pep Amengual e Sebastián Carbonell, não seria de estranhar que, mais tarde ou mais cedo, surgisse uma figura com o calibre mundial de Pedro Carbonell. De qualquer forma, o verdadeiro professor de Pedro foi o seu pai, que desde muito pequeno lhe incutiu a sua paixão pela pesca submarina. Ao contrário do que muita gente pensa, o meu verdadeiro professor não foi o Pep Amengual, mas sim o meu pai, que foi quem verdadeiramente perdeu tempo comigo. O que acontece foi que, depois da fase de aperfeiçoamento,
por razões de trabalho e outras, foi com Pepe Amengual que acabei de aprender a pescar. Vemos agora outras imagens que não deixam de nos surpreender. Pedro, com 14 anos, mostra-nos uma pescaria realmente impressionante para um rapaz da sua idade. Distinguimos um bonito cabo repleto de robalos, sargos e outros exemplares, assim como um grande congro, que não deixa de ser uma presa difícil para alguém tão novo. No aspecto pessoal, foi nesta fase que iniciou o secundário, mas depressa se deu conta que a sua verdadeira paixão é o mar e a pesca submarina. Deixou os estudos não porque não fosse bom aluno, mas apenas porque a sua mente e os seus objetivos de vida estavam muito longe da sala de aulas. Começou então a pescar diariamente com o seu pai, até que ingressou na Cruz Vermelha como voluntário. Foi nesta época que o nosso protagonista se iniciou nas competições, vencendo 2 títulos juvenis das ilhas, aos quais somariam mais tarde outros campeonatos das Baleares. Começou então a constatar que talvez o seu futuro profissional pudesse ser na pesca submarina. Quando comecei a ganhar campeonatos, uma marca de artigos de pesca submarina e mergulho ofereceu-me um trabalho como representante, a vender artigos para lojas. Nessa altura vi que podia ganhar a vida como vendedor de artigos de pesca. Pouco depois de fazer 18 anos, Pedro tornou-se no companheiro de pesca de José Amengual, a quem vemos nestas imagens retrospectivas de 1981. Nessa altura, o seu pai montou um negócio, após ter sido forçado a deixar a pesca por motivos de saúde. Nesta precocidade, conseguiu ser subcampeão em Maiorca, numa zona que conhecia na perfeição. Uma estreia digna de uma grande promessa. Nessa altura, Pedro completou a sua formação com o maior professor que podia ter. A oportunidade de aprender com Amengual a arte de desentocar um mero, de fazer uma boa espera, de se mover pelo fundo marinho camuflado entre as pedras, foi um privilégio que o nosso campeão pôde desfrutar. Esta aprendizagem serviu-lhe mais tarde para conhecer todas as técnicas de pesca e para se tornar no grande pescador que é atualmente. Contudo, todo o ensino da Amengual não evitou que Pedro, levado pela inconsciência própria da idade, tivesse passado demasiado tempo num buraco a 32 metros de profundidade a trabalhar num mero entocado e sofresse um leve aviso de síncope. À superfície, ao início parecia um simples enjoo, mas mais tarde foi obrigado a retirar-se do Campeonato das Baleares por este motivo. Aqui o vemos, com 14 anos, a pescar meros e sargos numas imagens captadas pelo seu pai, Sebastián Carbonell, a quem agradecemos especialmente pela cedência das filmagens para que possamos ver o que Pedro era capaz com tão pouca idade. Aqui, acompanhado pelo seu irmão, mostra-nos uma pescaria de robalos feita com a mesma idade de 14 anos. Uma autêntica proeza, se tivermos em conta a dificuldade de captura deste solicitado peixe. Posteriormente, devido à sua forma física bem desenvolvida, à sua velocidade e à sua juventude, sofreu o que mais tarde se conheceu como o primeiro acidente de descompressão na prática da pesca submarina. Isso aconteceu por pescar a um ritmo muito elevado e a uma profundidade entre 25 e 32 metros. Uma fenda com muitos sargos e a sua tremenda velocidade foram a causa do acidente. Pescar a um ritmo muito forte e a grandes profundidades é frequentemente a causa de muitos acidentes de descompressão. Tenho a honra de ter sido o primeiro a ter um. Há alguns anos tive outro e desde então tomo algumas precauções e procuro não ter um ritmo tão forte quando pesco em competições a grandes profundidades. Depois deste incidente e da infeliz morte de 2 companheiros de clube, Pedro tornou-se mais prudente, colocando a sua própria segurança acima de tudo. Mas isto não o desencorajou, apenas o fez querer melhorar os seus recursos de pesca. Um exemplo desta força de vontade foi um merecido 7º lugar
no Campeonato da Europa, celebrado em Marsala, Itália, em 1988, quando tinha apenas 19 anos. Pedro conta-nos como se prepara para uma prova quando conhece a localidade onde decorrerá a competição. A preparação depende da importância do campeonato. Se for um dos menos importantes, posso preparar-me em 2 dias. Contudo, se for um mundial, pode chegar a 1 mês. O tempo é usado maioritariamente para conhecer o local de pesca, descobrir que tipo de peixe existe e, acima de tudo, despender o máximo tempo possível dentro de água. Um ano mais tarde, em 1989, Pedro iniciou seu trajeto na competição mundial, terminando em 10º na classificação individual e em 3º por equipas na ilha italiana da Sardenha. Começou bem, mas a segunda jornada decorreu numa zona onde, a 25 metros de profundidade, apenas havia algas. Mudou para uma localização diferente, mas o vento de proa fez com que perdesse muito tempo. No ano seguinte, com 21 anos, teve a sua consagração com grande promessa, pois conseguiu a vitória do Campeonato de Espanha na Corunha e da Europa em Málaga. Apesar de Pedro ter reconhecido algumas vezes que não gosta muito de passar muitos dias a examinar uma zona de competição, uma perfeita preparação das competições e uma excelente condição física levaram-no a ser o melhor pescador europeu do momento. Marcas e pontos de referência do lugar de competição são, sem dúvida, importantes, mas não são 100% decisivos. É sempre bom ter muitas marcas dos locais onde se vai realizar o campeonato. Contudo, a pesca submarina não é uma ciência exata e muitos fatores externos devem ser tidos em conta, tais como o clima, a condição do mar, o movimento dos peixes e muitas outras circunstâncias que frequentemente causam surpresas. É importante saber quando vale a pena continuar a usar as marcas ou se é melhor ser mais aventureiro e confiar na intuição. Em 1991, venceu 2 jornadas do Campeonato da Europa, uma competição que teria ganho se não tivesse sido afastado. Depois de vitórias na Turquia e em Marselha, começa outro bom ano para Pedro Carbonell. Em 1992, tornou-se campeão de Espanha, em Menorca, e participou no Mundial de Porto Cristo, em Maiorca, onde terminou no honroso 6º lugar, atrás de rivais do calibre da Amengual, Salvatori ou Mazzari, que posteriormente foi proclamado vencedor desta edição do Mundial. Estes verdadeiros mestres mergulhavam além de 40 metros em busca dos grandes meros. O sucesso dos seus adversários era praticamente impossível, visto não estarem fisicamente capacitados para alcançar estas enormes profundidades. Em equipas, a espanhola ficou em segundo atrás da equipa italiana. Pedro explica este Mundial e o pequeno incidente que teve com o italiano Riolo. No Mundial de Porto Cristo, eu tinha muitas marcas e muitos sinais, mas no dia antes da competição começou um temporal muito forte, vindo do norte, e todos os peixes que tinha detectado mudaram a sua localização. Isto tornou as coisas muito difíceis. Quando cheguei a alguma das marcas, encontrei lá outro pescador. Foi o caso de Riolo, que estava a pescar em alguns buracos onde havia safios. Trocámos algumas palavras, mas nada além disso. Ficámos bons amigos. O próximo desafio internacional ocorreu em 1993 e Pedro participou no Campeonato da Europa, celebrado em Peniche, Portugal. Nesse mesmo ano conseguiu também o subcampeonato espanhol em Almeria,
No Campeonato Europeu, a pesca decorreu num mar muito diferente do Mediterrâneo. Venceu a prova por equipas e ficou em quarto na classificação individual. A adaptação de Pedro foi perfeita, utilizando as técnicas de pesca mais propícias segundo as condições em que se encontrava. Aqui vemos-lo em ação, a pescar um mero nas águas azuis da sua querida Maiorca, onde a tranquilidade das suas costas lhe permitem realizar quase todo o tipo de modalidades de pesca. Perguntamos-lhe se, como todos os bons pescadores, tem alguma técnica preferida. Eu sinto-me confortável com todas as técnicas de pesca, seja na captura de um dentão, dos meros, de robalos ou de qualquer outro tipo de peixe. O que se passa é que as pessoas me identificam mais com a pesca rápida a pouca profundidade, mas é-me cómodo qualquer tipo de peixe a qualquer profundidade. Nestas velhas imagens vemos como Pedro desce com facilidade a grandes profundidades e como se adaptou à pesca em qualquer tipo de fundo. Em 1994, Pedro deslocou-se ao Peru para participar no Campeonato do Mundo. O seu companheiro de equipa, Pepe Vinha, tornou-se campeão do mundo e a seleção nacional alcançou a primeira posição na classificação geral. Em individual, Pedro obteve um magnífico quarto lugar, não ficando em terceiro apenas por uma peça. Numa ocasião, Pedro perdeu um campeonato por 5 gramas e, por essa razão, atualmente Pedro controla ao máximo a pesagem, sem que lhe escape uma escama sequer. Apesar das boas memórias deste Mundial, pelo triunfo do asturiano Pepe Vinha e toda a equipa, não esqueceu o quão dura foi a pré-seleção para esse campeonato. O mais duro no Mundial do Peru foi a pré-seleção que fizeram dos 6 membros da equipa nacional. Na competição estive bem, mas não tive muita sorte com o peixe e no segundo dia avariou o barco. Mas fiquei contente pelo meu resultado e pelo resultado da equipa em geral. A sua atuação no Peru foi ótima, apesar de pescar em condições francamente difíceis. Pescando na espuma e rodeado de pescadores de todas as nacionalidades, formando uma nuvem de embarcações, durante 3 horas Pedro consegue capturar uma peça praticamente em cada descida, a uma profundidade entre 15 e 20 metros. As aglomerações de barcos costumam ser situações não desejadas pelos pescadores. Mas Pedro não desanimou e celebrou inclusive quando conseguiu uma boa captura para abalar a moral dos rivais e procurar o seu nervosismo. O nosso protagonista reúne todas as qualidades necessárias para ser um pescador de elite durante muito tempo. Apesar de dominar todas as técnicas existentes e de estar capacitado para pescar em qualquer tipo de águas, tem uma confiança em si próprio incrível que não o permite desanimar. Pedro é um apaixonado pela ordem e pela limpeza. O seu barco e o seu equipamento são a prova mais fiel deste facto. O tratamento dado ao seu material merece uma menção especial. Cuida das suas próprias armas e arpões e faz uma manutenção constante do seu equipamento na própria oficina. Atualmente continua a pescar com Pepe Amengual, que, apesar da diferença de idade, está em perfeita forma física e segue sem problemas o ritmo imposto por Pedro nas suas saídas. Para se orientar e localizar marcas, utiliza um GPS e uma câmara fotográfica. Os pontos de referência são fotografados e estas imagens são depois plastificadas. Sem dúvida, ser-lhe-ão muito úteis em futuras competições. Ouçamos a opinião de Amengual sobre o seu sobrinho Pedro.
Naturalmente, creio que não sou mais indicado para dar uma opinião sobre Pedro Carbonell. Desde muito pequeno, costumava pescar com o seu pai e mais tarde pescava comigo diariamente. E a partir daí nunca mais parou. Para mim, Pedro Carbonell bateu todos os recordes, no sentido que, mesmo tão jovem, conseguiu ser campeão de Espanha várias vezes, campeão da Europa e atualmente é campeão do mundo. Para mim, é o melhor pescador da atualidade. O fruto de todos estes esforços chegou em 1996, quando Pedro Carbonell subiu ao topo da pesca submarina mundial, graças a uma impressionante jornada de caça no 20º Mundial celebrado na localidade asturiana de Gijón, com mar embravecido e umas péssimas condições para a prática deste desporto. Este campeonato sobressaiu pela presença dos máximos poentes da caça submarina mundial, e pela escassez de peixe devido às adversas condições meteorológicas. Veteranos como Salvatore ou Amengual, ocupando postos como capitão da seleção francesa e comentador de luxo para a televisão espanhola, respectivamente, abrem agora caminho para as futuras gerações. Às 9 da manhã, o típico rebuliço dá início à primeira jornada da competição e os barqueiros dirigem-se para os lugares de pesca. Nestas imagens, podemos apreciar as difíceis condições que reinavam nos dias de competição. Grandes ondas assolavam a costa asturiana, atormentando a água e provocando um extremo mar de fundo que dificultava grandemente a pesca submarina. A primeira jornada foi muito má para Pedro, já que caiu numa zona de águas muito turvas e, nas 2 primeiras horas, não conseguiu pescar qualquer peça. Estas imagens são para os que não conhecem o mar Cantábrico, para que vejam as difíceis condições em que os pescadores devem pescar. Alberto Marques tinha trabalhado na zona de competição durante o verão e localizou mais de 100 marcas de sargos e bastantes desafios. Mas o estado de mar alterou completamente os seus planos. Na maioria das suas marcas, era impossível pescar, dada a ondulação, já que estavam a uma profundidade entre 5 e 10 metros. Apesar de tudo, as suas qualidades de pescador permitiram-lhe improvisar e pescar peças suficientes para obter um merecido 4º lugar, embora tenha ficado desapontado. Alberto conhece muito bem estas águas, mas, como é possível ver nestas imagens, a visibilidade é pobre e as correntes muito fortes. Sob estas bravas águas, um pescador do Mediterrâneo tem de mudar totalmente a sua tática. Alberto move-se entre as algas, inclusive agarrando-se a estas para se manter imóvel. Pesca de espera é a abordagem típica nestas águas. As espécies mais comuns são os sargos, os bodiões e os robalos, que não nos darão hipótese numa segunda oportunidade, por isso o tiro deve ser rápido. Nas águas do Atlântico, a zona entre marés, ou seja, a que fica a descoberto durante a maré baixa e coberta na maré alta, está repleta de mexilhões, percebes, e outros crustáceos que constituem o alimento preferido dos peixes. Esta zona tem vários metros de largura e é batida pela ondulação mais violenta, que, por outro lado, é a que aporta maiores nutrientes. Uma das espécies maioritárias que passam entre as ondas são os sargos, que são capazes de arrancar e triturar os mexilhões, percebes, e pequenos crustáceos presos nas pedras. Os labrídeos, bodiões e margotas sobem para zonas menos expostas, onde conseguem um alimento mais fácil de arrancar, já que estas espécies não possuem a formidável dentadura dos sargos e das douradas.
Pepe Vinha era o claro favorito. Tinha inúmeras marcas de desafios e sargos, mas, como no caso de Alberto Mares, não ajudaram, já que o seu próprio mar não lhe foi favorável. A especialidade onde Pepe Vinha marca a diferença em relação aos restantes pescadores é a pesca na espuma, capturando sobretudo sargos e robalos a um ritmo muito alto. Mas as condições do mar, na zona de competição, não permitiram que Pepe pudesse pôr em prática a sua melhor técnica. Pedro começou mal, terminando em 11º na primeira jornada. Contudo, sabe perfeitamente, no mar como o Cantábrico, podem surgir muitas surpresas e que a natureza também costuma intervir. Pepe Vinha é melhor conhecido como o Rei da Espuma. A sua força, constância e intuição são os ingredientes que compõem a sua avassaladora personalidade. É um pescador completo que domina todas as técnicas. Aqui vemos-lo em ação, retirando o enorme desafio do seu covil com uma facilidade assombrosa. Quando estas longuíssimas laminárias são vistas através da água turva, movendo-se ao sabor das ondas, provocam na maioria dos pescadores submarinos inexperientes um enjoo difícil de superar, tornando muito complicada a prática de pesca submarina. Pepe Vinha raramente pratica pesca ao buraco nestas águas, já que os sargos se sentem vulneráveis em buracos com outros peixes a passar constantemente e ficam lá por pouco tempo. No entanto, nos dias em que o mar o permite, desfruta da pesca de sargos entre pedregulhos e pedras no fundo. Estas águas são ricas em fauna e nos dias em que o mar está calmo é possível obter boas capturas. Pedro Carbonell e Pepe Vinha foram, sem dúvida, os protagonistas deste Mundial. Estas imagens desvendam o porquê de serem os melhores neste complexo e difícil desporto. Cada um com a sua maneira de pescar, mas com um estilo e conhecimento incomparáveis.
Pepe Vinha mexe-se rapidamente nestas águas e a sua pontaria é perfeita, apesar das dificuldades que oferece o mar Cantábrico. Adquiriu tanta prática na pesca na espuma que dificilmente falha um tiro, independentemente da distância. Os principais protagonistas deste Mundial acreditavam com toda a segurança que venceriam a competição com sargos e budiões. Contudo, no final, a salema foi decisiva, dado o seu tamanho e abundância. Uma das melhores técnicas para pescar neste mar é a pesca de espera, que consiste em deslizar entre as algas, silenciosamente, para surpreender as peças escondidas entre a densa ramagem e disparar com rapidez antes que desapareçam para um buraco. Budiões e margotas de bom tamanho são algumas das presas mais interessantes que se podem capturar. Os robalos podem ser capturados à espera ou na espuma. Estes peixes preferem fundos pouco profundos, onde a turbulência lhes permite esconder-se para atacarem as suas presas. Por vezes, estão misturados com sargos e tainhas. Ao longo dos anos, Pedro adquiriu uma grande experiência neste tipo de águas. Sabe que, independentemente de quão mal tudo começa, não deve desanimar e que tudo pode mudar rapidamente. E, de facto, no segundo dia a meteorologia mudou, surpreendendo pelo mau tempo e pela água chocolate. Uma gíria para as águas turbulentas. Rivais como Pepe Vinha e Alberto Mares perderam praticamente todas as suas marcas. E é nesse instante que Pedro se viu favorecido por uma área de água relativamente clara, com uma visibilidade de uns 3 metros. Agora podia relaxar e pescar com os seus adversários à distância. Não desperdice a oportunidade e capture inúmeras salemas e budiões, peixes que posteriormente lhe dariam o campeonato. Cerca de 2 horas mais tarde, os seus adversários aproximaram-se da sua posição, convencidos de que deveria ser uma boa zona, pelo tempo que Pedro já levava a pescar naquela área. O frenético ritmo de pesca de Pedro continuou e ganhou uma boa vantagem com as suas capturas, tornando totalmente impossível que os seus rivais pudessem diminuir a diferença acumulada. De facto, a sua liderança era cada vez mais superior. Em poucos momentos, aglomerou-se um bom grupo de barcos e pescadores. Isto é típico em muitas competições e Pedro está bastante habituado a eles, continuando a pescar sem se sentir afetado. Em alguns campeonatos, frequentemente acontecem aglomerações de pescadores em determinados pontos. A muitos deles afeta-lhe o rendimento, mas eu estou bastante habituado devido à minha experiência. Por vezes até tiro partido e tento deixar os meus rivais nervosos, aproximando-me deles e mostrando-lhes o peixe que capturei. Desta forma, vira a situação ao meu favor.
Estas imagens de Pedro demonstram o que a pesca nestas águas requer. Podemos filmar estas cenas de pesca na zona de competição dias antes do Mundial. Este tipo de pesca acontece entre as grandes algas reinantes nesta paisagem submarina. Para quem não está habituado a este fundo, parece-lhe um pouco macabro e desolador. É necessário procurar nas pedras do fundo, movendo-nos entre a enorme vegetação, com a esperança de que a nossa presa fique ao alcance do arpão. A corrente e a escassa visibilidade dificultam a tarefa. A nossa captura consistirá predominantemente em sargos, bodiões, salemas, robalos e nas raras douradas e dentões. A pesca na espuma fica reservada para alguns especialistas, onde poderão capturar esparídeos que comem nos rebordos das escarpas. O pescador deve ser um verdadeiro mestre e dominar bem esta arte para se arriscar na arrebentação, quando reina um mau tempo, já que a força das ondas pode ser fatal se os apanhar desprevenidos. A pesca na arrebentação requer que o peixe seja atacado por baixo, já que é primordial que estes não vejam o pescador. Há que ter em conta que os peixes têm uma linha lateral muito sensível que lhes permite detectar qualquer movimento, mesmo que esteja fora do seu alcance visual. Isto significa que os peixes pressentem a presença do pescador, mesmo sem vê-lo. Neste tipo de mar, o exercício físico requerido durante o mergulho é muito forte. Há que bater as barbatanas constantemente com muita potência, efetuando mudanças contínuas de ritmo. Não nos deixemos enganar pela aparente facilidade com que Pedro realiza as suas capturas, já que nestas condições os pescadores novos sentirão muita dificuldade em capturar qualquer peça. Agora vemos um tiro a uma tainha. Estes peixes foram finalmente excluídos da prova, dada a sua abundância, e por serem uma presa fácil. Pedro dá-nos a sua opinião sobre a competição. No último Mundial de Gijón, eu não preparei a zona tão bem quanto os outros. Contudo, o clima e as condições do mar foram-me favoráveis. Considero que a mim me favoreceram. Fui o primeiro a perceber-me que o que tinha visto nos dias prévios ao campeonato de nada servia, e então procurei numa zona para pescar todo o dia, o que resultou bem. Com uma importante vantagem sobre os seus rivais imediatos, António Silva, de Portugal, foi catapultado para a primeira posição da primeira jornada. Vemos agora o enfião do asturiano Pepe Vinha, principal favorito para revalidar o seu título de campeão do mundo obtido no Peru. Com esta boa pescaria, conseguiu ser subcampeão. A veterania de Pedro sobressaiu nestas imagens, nas quais mostrava um saco aparentemente cheio, o que proporcionou ao público assistente muita emoção e a incógnita do desfecho do campeonato. A incerteza generalizada refletia-se no nervosismo reinante nos momentos prévios à pesagem. Ninguém tinha certeza de quem seria o vencedor.
A espera por fim terminou e a incerteza tornou-se em emoção desmedida ao saber-se da vitória de Pedro Carbonell. Num dos momentos mais felizes da sua vida, Pepe Amengual abraça Pedro. Vamos a esperar unos segundos a que la moción pase para terminar el pesaje. Podemos quedar dos países. Unos segundos que la moción pase y seguiremos. Depois do desastre de ontem e com a consequente desvantagem em postos, posso garantir que não esperava. No entanto, encontrei uma zona de água limpa quando os outros chegaram. Devido ao peixe que já tinha capturado, era demasiado tarde para igualarem. Isso foi a chave. Ontem fui o último a encontrar água limpa, mas hoje fui o primeiro. Aproveitei ao máximo a situação. A entrega de prémios aconteceu mais tarde, quando os nervos se acalmaram, num luxuoso restaurante Rijon. A presença mais destacada foi da equipa espanhola na posição mais alta da classificação, numa competição onde arrasaram por completo outras seleções. Não tiveram rivais. Os fatos de neoprene foram trocados por roupas formais e representantes do município de Rijon, assim como altas personalidades da Federação Espanhola de Pesca Submarina, foram os responsáveis pela entrega dos troféus. O maiorquino Alberto Mares, com a simpatia que o caracteriza, aceita o seu troféu como o quarto melhor classificado. A terceira posição foi para o português António Silva, a surpresa na classificação geral deste campeonato. O máximo favorito para vencer esta prova foi o asturiano Pepe Vinha, que não desiludiu o seu público, conseguindo o merecido segundo lugar e demonstrando, uma vez mais, que está entre os maiores deste desporto. Vemos agora Pedro Carbonell, que não podia reprimir o seu júbilo ao receber o troféu. Sem dúvida, este foi um dos momentos mais importantes da sua carreira desportiva. O nosso protagonista tem treinado arduamente num esforço para manter o seu título de campeão mundial. Esta atividade é compatível com o seu trabalho como representante da marca de artigos submarinos que o patrocina. Treina com muita determinação e antecipação pela oportunidade de revalidar o seu título e de assim se aproximar dos grandes mestres da pesca submarina. Pedro combina todos os tipos de pesca com o seu treino cotidiano, à medida que melhora as suas qualidades neste fascinante desporto. Nestas imagens, vemos-lo a efetuar a pesca de espera, especialmente que lhe deu o triunfo em Rijon. Observamos a diferença entre as turvas águas asturianas e as cristalinas e azuis do Mediterrâneo, que, por sua vez, foram catalogadas como as mais difíceis do mundo para a prática da pesca submarina. A especialidade de Pedro é a pesca ao buraco.
Sem dúvida alguma, é o maior especialista do mundo nesta difícil técnica. E foi também o pescador que mais prémios venceu nesta modalidade. Pedro é também um autêntico especialista na pesca de espera, uma técnica que é uma verdadeira arte. Sendo uma das mais difíceis, este estilo permite ao pescador observar as suas presas enquanto nadam em águas livres. Pedro tem feito parte do mundo da pesca submarina desde criança. E é verdade que teve uns melhores professores, mas apenas com muito trabalho e dedicação conseguiu desenvolver a sua técnica e chegar à sua maravilhosa forma física e à sua especial inteligência para a competição. Os créditos dos seus triunfos devem-se apenas a ele. Gosta de se informar das pontuações e das peças capturadas em provas anteriores quando participa numa competição. Também tenta descobrir onde os pescadores locais pescam regularmente. Um ponto importante para ele é variar as profundidades onde se encontram os peixes para que no dia da prova possa ter um ritmo mais rápido e frutífero. Pedro sempre foi conhecido por não desafiar os seus limites, mantendo sempre a segurança em primeiro lugar, mesmo em competição. As marés são um fator determinante na deslocação dos peixes e Pedro dá-lhes muita importância quando pesca longe do Mediterrâneo. E claro, é importante ter boas marcas e ser capaz de encontrar com rapidez. Neste aspecto, Pedro é um verdadeiro artista, possui um inato sentido de orientação, inclusive nas piores condições meteorológicas. Tenta passar o mínimo tempo possível no barco durante a competição e presta sempre atenção à informação que recebe dos demais participantes. O seu lema é trabalhar até ao último minuto da competição. Por fim, uma importante lição que aprendeu neste último Mundial de Gijón é nunca pescar desanimado. Por pior que tenha sido a primeira jornada, a seguinte pode ser sempre melhor. A pesca do apreciado mero é uma das mais fascinantes e atrativas. Ensinado por José Amengual, Pedro é um autêntico especialista na arte que envolve a presa rainha deste desporto. Cada mero é pescado de forma diferente. Cada tiro envolve a sua própria dificuldade e muita experiência, assim como muitas horas debaixo do mar, são necessárias para ser um mestre na pesca deste peixe colossal. Ao contrário dos seus adversários de competição, Pedro por vezes recusa a oportunidade de capturar meros. Segundo a sua filosofia, os meros somam pontos, mas não decidem necessariamente um campeonato. É uma pontuação final e não são os meros que interessam.
A boa preparação física de Pedro permite-lhe capturar peças a grande profundidade, inclusive em buracos ou fendas que, para a maioria dos pescadores, são inacessíveis. Um bom exemplo é este mero, que desentocou numa fenda de 32 metros. Após finalizar a captura com arpões munidos de tridente, retirou de uma entrada diferente da inicial com relativa comodidade. Trabalhar o mero com esta comodidade a 32 metros é fruto de toda uma vida dedicada ao mar. Pedro não pratica qualquer outro desporto para melhorar o seu rendimento debaixo d'água. Muitos pescadores e apneístas preparam a sua mente com diversas técnicas de relaxamento e concentração. O método de Pedro consiste em passar o máximo tempo possível debaixo de água. Acredita que a preparação psíquica é menos importante do que a forma física. Pedro foi reconhecido como um puro sangue da competição. É um desportista intuitivo e energético, e a sua forte personalidade seduz e convence tanto os seus admiradores como os seus críticos, que lhe têm um grande respeito e admiração. Possui uma técnica muito criativa e uma improvisação sem limites, capaz de conseguir qualquer proeza a que se proponha. Se a tudo isto acrescentarmos uma qualidade humana e uma modéstia pouco usual num grande campeão,
teremos o perfil de um ídolo que será respeitado e reconhecido a nível mundial como o melhor da sua especialidade. Ouçamos um pequeno conselho do nosso campeão para aqueles que começam a praticar este apaixonante desporto. Primeiro, o meu conselho é que não tentem imitar o que viram neste vídeo, pois pode ter resultados fatais. O que devem fazer é aprender gradualmente e lentamente e reunir o máximo de informação possível. Juntem-se a um clube e façam tudo passo a passo. Não tenham pressa, pois não se aprende a pescar em 2 dias. Para finalizar a entrevista que fizemos ao nosso campeão na sua Maiorca natal, pedimos-lhe que nos fale dos seus planos imediatos e sobre as suas expectativas de futuro. Enquanto o meu corpo permitir, os meus planos são de continuar na elite da pesca submarina e também me aventurar no mundo das filmagens subaquáticas para poder mostrar aos mais jovens o maravilhoso mundo deste desporto e o quão bonito que pode ser o mar. Extras